Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Felipe e aqui nesse canal, ao longo da semana, eu posto vários vídeos curtos comentando curiosidades sobre a cultura pop. E no final de semana eu venho aqui para comentar o que passou pelo meu feed nas redes sociais e que mais chamou a minha atenção. Se é a sua primeira vez aqui, bem-vindo. Deixa um like, desde o início do vídeo já deixa um like, já se inscreve no canal. E espero que você goste desse vídeo de hoje. Temos vários assuntos para começar. E hoje, em especial, tivemos dois assuntos que foram muito comentados ao longo dessa semana, que passou muitas vezes pelo meu feed, que com certeza passou pelo seu feed também. Assunto number one, a história da menina que abandonou um menino numa trilha. E o menino ficou por 5 dias desaparecido. Quase morreu. E o que muito chamou a atenção nessa história toda é a persona dessa garota, que é no mínimo peculiar. E, obviamente, a internet ficou extremamente comovida com essa história. E eu fico muito surpreso de como as pessoas elas abraçam as histórias das outras, né? Eu acho assim que a internet ela é claramente a evolução do bairro. Né, antigamente, tipo assim, as pessoas elas cuidavam da vida da família, dos amigos e dos vizinhos ali do bairro. Hoje em dia, né, as coisas escalaram de uma forma que as pessoas estão podendo cuidar da vida de todo mundo. Obviamente, esse caso é um caso peculiar, é um caso atípico, mas ainda assim chama a atenção do quanto que as pessoas se interessam pela vida dos outros. E, nesse caso em específico, o que eu notei bastante é o quanto que as pessoas ficaram impressionadas com a personalidade dessa garota. Ela deu muitas entrevistas, ela claramente está amando a atenção que ela está ganhando. E eu vejo que muitas pessoas na internet ficaram assim com um ódio gigantesco dela. O que é compreensível, porque né, ela, por um ato totalmente irresponsável da parte dela, ela poderia ter colocado um fim na vida do cara. Mas sabe uma coisa que eu tava aqui pensando? Pra mim, ao meu ver, essa menina, ela é a personificação do que as pessoas são na internet. Porque eu vi as pessoas criticando muito ela por conta de todas essas características que eu citei. Mas o que essa menina é? Ela é sem noção, ela não fala nada com nada, ela não tem o mínimo de noção do perigo, ela não assume nenhuma responsabilidade. Ela não tem empatia por nada. Então, resumindo, essa menina, ela é a personificação do que as pessoas são na internet hoje em dia. Porque é só você entrar em qualquer rede social e olhar nos comentários de qualquer notícia, de qualquer assunto que seja, que você vai ver as pessoas sendo exatamente isso. Sem noção, não falando nada com nada, sem empatia, sem responsabilidade, sem noção de nenhum tipo de perigo. E aí eu acho muito engraçado porque eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas que estão criticando essa menina por ela ser dessa forma são pessoas que devem ser iguais a ela e que se comportam igual a ela nas redes sociais, mas que não tem um bom senso de se autoanalisar, de se olhar. Então eu acho que essa seria uma ótima oportunidade para muita gente se autoanalisar aí. Porque pra mim, volto a dizer, essa menina ela é a personificação do que as pessoas são na internet hoje em dia. Porque é foda, cara. É foda, é cada coisa que você lê, é cada coisa que você vê, que você perde a esperança na humanidade. Assunto number 2. O segundo assunto que muito passou nas minhas redes sociais essa semana foi esse daqui, da senhorinha que na noite de Natal ela estava ali parada com o carro há algum tempo no aeroporto e aí descobriram que ela estava lá parada há muito tempo esperando Brad Pitt, porque ela acreditava que ela estava namorando Brad Pitt. E hoje em dia, com inteligência artificial, o tanto que isso vai acontecer com frequência, não está escrito. E de todos os vídeos desse assunto que passaram pelo meu feed, acho que o que eu achei mais fascinante é da senhora indignada pelo fato de que chamaram ela de idosa.
E ela deixa bem claro que ela só tem 54 anos. Eu falei sobre empatia agora há pouco. E só quem já caiu num fake sabe o que essa senhorinha passou. Eu já caí num fake. Alguns anos atrás eu era muito... Alguns anos atrás, já tem muitos anos. Eu era viciado em webcam. Quem é da minha época vai entender exatamente o que eu estou falando. Mas eu adorava conversar pela webcam e não só conversar pela webcam. E uma vez estava eu lá conversando com um carinha. E aí a gente chegou às vias de fato online. E foi assim que um vídeo meu, me divertindo comigo mesmo, caiu nas redes sociais. Há muitos anos atrás, numa época em que não era tão comum as pessoas se exporem sem roupa nas redes sociais. Então foi uma barra pesada. E depois, alguns dias depois, eu descobri que aquele carinha com quem eu estava conversando e que possivelmente era o responsável por ter gravado o meu vídeo íntimo, não era ele. Por quê? Porque eu encontrei o vídeo que eu assisti enquanto eu estava ali em um outro blog. Então eu entendo essa senhora. Cair em fake é muito complicado. E aí esse influenciador, ele fez esse vídeo que eu achei muito interessante, que inclusive eu vou baixar e vou mandar nos grupos de família do WhatsApp. Porque nesse vídeo ele mostra, ele alerta sobre o perigo da inteligência artificial, porque ele mostra como está fácil de você se passar por outra pessoa utilizando a inteligência artificial. E agora eu fico muito preocupado com as pessoas comuns e normais, que elas também podem ter a sua imagem falsificada com inteligência artificial. Então, a inteligência artificial de fato chegou num ponto muito preocupante. Muito preocupante. E a evolução da inteligência artificial se torna ainda mais preocupante porque enquanto a inteligência artificial evolui, a inteligência humana, ela só regride. Eis aqui um tweet de um dos meus ídolos da atualidade, Chico Barney. E o que o Chico Barney falou? Essa é a surpresa que eu queria no BBB 26. A menina da trilha. E de fato, se eu fosse diretor do Big Brother, ainda tem tempo de colocar essa menina e a senhorinha do Brad Pitt também. E eu não duvido nada que se essa menina entrar num Big Brother da vida, numa fazenda da vida, ela ganhe. Basta olhar o tipo de ganhadores que os reality shows costumam ter. Mas finalizando, o que eu acho sobre essa história da menina, em específico, é isso. Eu acho que essa menina ela é uma personificação do que as pessoas são hoje em dia na internet, sem noção, falam nada com nada, sem responsabilidade, sem empatia, sem noção de perigo. E eu acho que quem tem um pouquinho de bom senso, quem tem um pouquinho de quem gosta de fazer o mínimo de autoanálise, poderia aproveitar esse acontecimento para se autoanalisar. E por falar em BBB, está começando Big Brother Brasil 26. E sinceramente eu ando com tanta preguiça de Big Brother. Eu dei uma olhada nos participantes que já estão nas casas de vidro e que vão ser selecionados pelo público para entrar como pipoca, que são os anônimos. E eu tenho tanta preguiça porque eu acho que as pessoas hoje em dia elas estão tão parecidas umas com as outras. Eu não consigo me interessar por ninguém. E esse Big Brother tem um plus, porque eles têm um grande desafio que é superar o elenco incrível de A Fazenda. Da última Fazenda, acho que é 17, não sei qual é o número. Da última Fazenda, que foi espetacular. A partir do momento que Carelli colocou a usurpadora Gabi Spanik no Big Brother, na Fazenda, já não tem mais pra ninguém. Eu, sinceramente, só vou assistir esse Big Brother porque eu sou uma pessoa que não faz sentido nenhum. Porque se eu fizesse um mínimo de sentido, eu não assistiria. Porque o meu ânimo é 0, o meu ranço é 10. Mas eu vou assistir. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, eu não faço sentido nenhum. E eu acabei de elogiar a Fazenda, a última Fazenda. E eu gostaria de aproveitar essa deixa para elogiar também
o elenco de um reality show que eu tenho visto poucas pessoas elogiarem, poucas pessoas falarem sobre e que merece muito elogio, que é o elenco do MasterChef Celebridades. Vocês estão assistindo? Ainda não acabou e tá sensacional. Eu comecei o reality show, por exemplo, detestando Gilmelândia, a Gil, da banda Beijo, da música Maionese, da música Bate-Lata. Adoro ela como cantora. Comecei o MasterChef detestando ela como participante e agora eu estou 100% apaixonado por Gilmelândia. Eu sou muito Gilmelander. E a Gil, ela é incrível, é uma participante de reality show incrível. Eu fico pensando como que nunca colocaram ela numa fazenda, num Big Brother. Cada programa ela vai com um look todo especial, que eu não sei nem descrever. E ela tem aqueles adereços de cabeça estilo Carmen Miranda. E cada dia é com uma temática relacionada à cozinha. No último episódio ela tava com uma batedeira que batia de fato. Sensacional. Márcia Goldschmidt estava no elenco. Já foi eliminada, mas estava no elenco. E tipo assim, gente, Márcia Goldschmidt, ela precisa ser aproveitada em algum reality show. Essa mulher é um surto. Bom demais. Mas é um elenco sensacional. Até declaração de amor teve. A Raquel Sherazade participou. Tava participando. E tava participando também o Thiago, da dupla Hugo e Thiago. Ele se apaixonou por Raquel Sherazade. Quando foi eliminado, se declarou para Raquel. O Hugo também estava participando, foi o primeiro eliminado. E o cara conseguiu praticamente coringar em um programa. No final do programa, quando ele foi eliminado, ele tava assim, sorrindo desse jeito assim, com os olhos vidrados. Aí perguntaram, o que você tá sentindo? Aí ele assim, eu tô muito decepcionado. Eu tô muito triste. Era meu sonho participar do MasterChef. Eu falei, caralho, o cara, ele conseguiu coringar em um dia de MasterChef. Então, a pessoa que escolheu os participantes de MasterChef Celebridade tá de parabéns. Essa semana eu assisti um documentário do ET de Varginha, da Globo, que tá no Globoplay. Eu, obviamente, já tinha ouvido falar algumas coisas, já tinha ouvido falar do ET de Varginha, mas eu não sabia de detalhes da história. E a história, ela é fascinante, é muito boa. Eu amo histórias de ET, de abdução. Quando eu era mais jovem, eu queria no ano de 1900 ser escritor. E eu queria escrever uma trilogia de abdução. E aí, por muito tempo, eu fiquei pesquisando histórias de abdução, estudando minimamente ufologia para ter um embasamento para as minhas histórias que eu sempre comecei a escrever e nunca finalizei. E teve uma época que eu fiquei totalmente vidrado em histórias de abdução. Uma vez, nessa época que eu estava imerso nessa minha pesquisa sobre abdução, para escrever meu livro, o que eu fiz? Estava eu na janela do meu prédio, de repente eu vi um círculo, um objeto oval, branco, que ele andava assim de acordo com a minha cabeça. Assim, então eu ia pra lá, o objeto também ia. Eu ia pra cá, o objeto também ia. Eu falei, caralho, tô vendo um OVNI e um OVNI que tá me vendo, porque pra onde eu me mexo ele se mexe. Aí o que eu fiz? Fui pegar minha câmera pra tirar foto. No que eu mirei a câmera, o objeto não aparecia na câmera. Aí eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Eis que eu descubro o que estava acontecendo. Tinha uma manchinha no meu óculos. E era essa manchinha que eu acreditei que era um disco voador. Isso foi o mais perto que eu cheguei de contactar um ET. Por muitos anos, como eu disse, meu sonho era ver extraterrestres, aliens, objetos voadores. Hoje em dia meu sonho é ver o quê? Dinheiro na minha conta. E hoje em dia eu me dou conta de quê? De que tem mais chance de que eu veja aliens. Mas de qualquer forma, eu amei esse documentário do ET de Varginha. Se você não assistiu, assista. E eu fico sem entender, gente. Porque pra mim é muito óbvio que de fato essas meninas viram um extraterrestre. Que de fato o governo, as autoridades tiveram acesso a essas criaturas, a esse objeto que caiu, sei lá. E eu fico pensando, cara, por que não
Por que não divulga isso pra gente? Ah, porque vai causar pânico na sociedade. Gente, vocês já viram o mundo como tá? Hoje em dia, ficar sabendo, se confirmarem a existência de extraterrestres, de vidas em outros planetas, a gente vai ter esperança, não medo. Aí sabe uma coisa que eu gosto? Eu gosto muito quando o meu algoritmo entrega algo preciso, algo que ele sabe que eu vou gostar. Essa semana eu descobri esse canal, Meu Caro Vinho. Se eu te disser que eu sei maiores detalhes do canal, é mentira. Mas o pouco que eu já assisti desse canal, eu tô viciado. Esse vídeo que tá passando aí na tela é um dos vídeos do canal. E pelo que eu entendi, foi uma live que foi feita no Instagram durante a pandemia. Esse cara, ele é o dono do canal. E a de baixo é a Lana, porque eu estou apaixonado, ela é maravilhosa. E eles fazem live, ele fazia live durante a pandemia, conversando sobre os discos que ele gosta com amigos. Então, no caso, ele chamou a Lana para conversar sobre alguns discos da Thalia e chamou outras pessoas para conversar sobre alguns outros discos. E eu tô viciado em assistir eles conversando sobre discos. E nesse momento da minha vida, tudo que eu queria era isso. Amigos para conversar sobre música e sobre cultura pop. Tem um meme que se eu encontrar eu vou pôr na edição, que é um cara... É uma foto de um cara interagindo com uma foto. Difícil de descrever. Se eu encontrar a imagem eu vou mostrar e vocês vão entender. E aí, na legenda dessa foto, estava escrito assim: eu ouvindo os meus podcasts. E a intenção dessa frase, com essa foto, era mostrar que às vezes a gente escuta, consome alguns conteúdos na internet com os quais a gente se identifica tanto que parece que é uma conversa da qual a gente está de fato fazendo parte. E foi assim que eu me senti assistindo esse canal. Eu tô totalmente viciado e eu só tenho a agradecer o meu algoritmo por ter me recomendado este vídeo. Inclusive, nesse vídeo em questão que tá passando aí, eles estão comentando sobre o álbum In Ecstasy da Thalia, que eu já comentei aqui em outro vídeo, que foi o primeiro CD que eu tive na minha vida e que é um álbum que eu amo. E eu descobri curiosidades assim incríveis, porque eles não estão só jogando papo fora, eles são inteligentíssimos. Eles entendem do que eles estão falando, eles pesquisam sobre os discos que eles vão falar. Eu mesmo fiquei sabendo, por exemplo, nesse vídeo, que várias músicas da tracklist deste álbum da Thalia são regravações. Eu não sabia e não fazia ideia. Inclusive eu vou fazer um vídeo curto sobre isso. Então, eu precisei mencionar aqui, neste vídeo de hoje, o quão contente eu fiquei de descobrir esse canal e essas duas pessoas que eu fiquei apaixonado, tô seguindo eles em todas as redes sociais. E é muito legal quando o nosso algoritmo, ele de fato entrega o que a gente quer, o que a gente gosta. A Disney continua investindo nos live actions. E essa semana eles divulgaram quem vão ser os atores que vão fazer o live action de Enrolados. E dessa vez eu fiquei surpreso porque não teve hate. E de fato é até compreensível porque os atores, eles são muito parecidos com os personagens. São belíssimos. Olha esse moço que lindo. A menina também belíssima. E eu adoro essa animação da Disney. É uma das últimas animações da Disney que eu realmente gostei. E eu vou confessar que eu tenho um pouquinho de ranço hoje em dia desse excesso de live actions da Disney, mas esse eu fiquei curioso pra assistir. Eu só espero que a equipe de dublagem do filme brasileiro não seja louco de convidar novamente alguém tipo Luciano Huck pra interpretar, pra dublar o príncipe. Porque Enrolados é a única animação que eu nunca assisti dublada. Pra mim, a animação é um tipo de filme que eu só assisto dublado. Mas Enrolados eu nunca assisti dublado porque eu me recuso a ver o príncipe mais bonito de todos os filmes da Disney ser dublado por Luciano Huck. Quem foi que teve a brilhante ideia de colocar a voz do Luciano Huck nesse personagem? Porra, cara, não dá. É pra você ver que até ser rico te proporciona até isso, a possibilidade de você dublar o príncipe mais bonito da história dos contos de fada Disney. Marcos Mion também, dublando Buzz Lightyear.
Cara, que isso foi difícil assistir. Esse eu assisti dublado no cinema, mas foi difícil. Mas enfim, eu tenho certeza que dessa vez não vão cometer esse mesmo erro. Não podem. Vão ter que encontrar alguém digno de dublar esse menino belíssimo. E eu fiquei animado com esse live action. Tem live action. Olha, hoje eu sou ator, né? Pra quem não sabe, sou ator. E se eu tivesse que escolher um live action da Disney pra eu fazer, sabe qual eu faria? Vida de Inseto. E eu queria ser o Flick. A formiga é o personagem da Disney com o qual eu mais me identifico. Inclusive, se eu tô num processo de enlouquecimento, se esse processo se concluir, eu vou eu mesmo produzir com meu celular um live action de Vida de Inseto. Eu vou me pintar todo na cor do Flick, aquele azul meio acinzentado. Vou chamar uma galera e vou gravar um live action de Vida de Inseto e vai ficar incrível. Eu vou querer que seja um filme mudo, tipo aqueles filmes de antigamente, sabe? Vocês já viram aqueles primeiros, as primeiras adaptações de Alice pro cinema na década lá de 30, de 40, quando o cinema ainda era mudo? Eu quero que seja nessa vibe, assim. Um filme mudo, porque formigas não falam. Eu vou ter 2 anteninhas com as quais eu vou me comunicar. E, cara, vai ser um filme incrível. É isso. É uma das coisas que eu vou fazer. Assim que eu passar num concurso público bom, e que eu tiver grana, eu vou financiar a minha versão live action de Vida de Inseto. Se você é ator ou tem vontade de atuar, já vai mandando currículo. Adorei a minha ideia. E dá só uma olhada nisso. Cinépolis lança balde de pipoca do Patrick com iluminação em LED. E os baldes de pipoca estão cada vez mais elaborados. Né? Eu acho incrível. Eu gostaria muito de colecionar balde de pipoca, mas eu não tenho dinheiro nem pra comprar a pipoca normal do cinema. Quem dirá uma pipoca num balde desses. Mas eu adoro falar sobre os baldes de pipoca e vocês adoram ver. Tanto que alguns dos meus vídeos que mais têm visualização são os em que eu estou mostrando os baldes de pipoca personalizados dos filmes. E aí, quando eu vi esse balde de pipoca do Patrick, da onde você pega a pipoca da bundinha do Patrick Estrela, e tem LED, iluminação LED, eu decidi fazer o quê? Eu fui nas minhas próprias redes sociais, onde eu posto os meus vídeos curtos, dei uma olhada em todos os baldes de pipoca que eu mostrei no meu canal no ano passado, olhei um por um e fiz um ranking dos meus 10 melhores, dos meus 10 preferidos. Os 10 melhores baldes de pipoca, na minha opinião, que foram lançados no ano passado. E eu vou mostrar pra vocês. Vou terminar o vídeo mostrando essa listinha com vocês. Em 10º lugar, balde de pipoca do filme O Telefone Preto 2. E o balde é exatamente o telefone do filme. Eu achei que ficou muito legal. 9º lugar, a Netflix no ano passado também lançou alguns baldes de pipoca. A pessoa que quiser, ela compra online. E esse do Stranger Things eu achei muito interessante. Porque, ó, ele abre. Legal, né? Divertido. Pra mim, mereceu a 9ª colocação. 8º lugar, os Smurfs. Eu amo. Eu acho assim que, querendo ou não, quando você pega a cabeça de um personagem e transforma ele em balde de pipoca, não tem tanta criatividade, é algo mais clichê, mas funciona. Eu achei que ficou belíssimo. Pra mim, mereceu o 8º lugar. 7º lugar, também é um balde de pipoca, que não é tão criativo, porque é o balde de pipoca do filme Fórmula 1, com o Brad Pitt, da Apple TV, e é um capacete. Mas ficou muito bonito. Eu adoraria esse balde de pipoca na minha coleção, se eu tivesse uma. 10, 9, 8, 7, 6. 6º lugar, como eu disse, Netflix lançou alguns baldes de pipoca no ano passado. Teve a do Stranger Things, que eu coloquei ali no 9º lugar, acho. E teve esse também, do filme Nosferatu, que era um crânio humano. Achei que ficou muito legal. E pra mim mereceu o 6º lugar. 5º lugar, Wicked 2 teve vários baldes de pipoca. Alguns muito interessantes, outros não, outros esquisitos. Pra mim, o que mereceu ficar em 5º lugar foi exatamente este. O chapéu da... Eu esqueço o nome das personagens, mas o chapéu dela.
Eu achei que ficou muito bonito. Próxima colocação, esse é muito legal. O Banguela, do Como Treinar Seu Dragão. Esse ano ano passado teve o live action de Como Treinar o Seu Dragão. E para divulgação e durante as sessões do filme foi lançado o balde de pipoca do Banguela, que é esse daí, que ficou muito bonitinho e para mim mereceu 4º lugar. 3º lugar, medalha de bronze, e Stitch. Esse daí foi um fenômeno, né? Eu fiquei sabendo que tinham filas e filas nos cinemas do Brasil de pessoas querendo comprar esse balde de pipoca. E de fato é belíssimo. Ficou muito legal. E pra mim mereceu ficar em 3º lugar. Merecia até uma posição acima no que diz respeito a design, talvez, mas é que o meu ranking é baseado também na minha opinião pessoal. Então, na minha opinião pessoal, mereceu o 3º lugar, mas é um balde muito bonito. 2º lugar, Jurassic Park. O novo Jurassic World foi lançado ano passado. Que filme ruim. Eu adoro a franquia, mas eu fui assistir esse final de semana passado, esse filme, o novo. Que chato, mano, que porra. E Jurassic Park, Jurassic World, é uma franquia tão legal e que dá pra ir por tantos caminhos tão divertidos e novos e diferentes. E cara, o povo conseguiu fazer algo ruim, algo muito ruim com esse último filme. Uma pena, mas os baldes de pipoca foram lançados vários, todos muito interessantes. Eu fiz foram tantos que eu fiz 2 vídeos mostrando vários deles. O que na minha opinião mereceu o 2º lugar não é deste vídeo. É desse 2º vídeo aqui, ó. Que é exatamente esse aqui. A boca do dinossauro sendo onde coloca a pipoca. Achei que ficou muito legal. E como eu disse, Jurassic World teve vários baldes de pipoca muito interessantes. Acho que vai aparecer daqui a pouco um outro aqui que eu achei muito legal, que era a pegada de um T-Rex. Eu achei incrível também, mas não coloquei esse entre os meus 10 melhores, porque eu acho que ele destoa muito do formato de balde de pipoca, né? É um negócio assim. Tipo, não. Mas também ficou muito legal, vale uma menção. E agora vamos pro 1º lugar, que ficou com... Nem eu lembro, vou ver agora. Com certeza. Esse ano também, além dos baldes de pipoca dos filmes que estavam em cartaz, que eram novos, além dos baldes de pipoca que a Netflix lançou para os lançamentos dela que não estavam necessariamente no cinema, tiveram alguns outros baldes de pipoca de filmes clássicos por conta de edição comemorativa. Esses dias eu fiz um vídeo sobre o balde de pipoca de comemoração dos 70 anos de Godzilla. Teve um balde de pipoca comemorativo do De Volta pro Futuro. Não entraram pro meu top 10, mas esse com certeza entrou, que é o balde de pipoca comemorativo do filme Tubarão. E pra mim merece o 1º lugar, porque ficou muito legal. Faz menção à capa do filme, né? Tipo, o tubarão tá na mesmíssima posição da capa do filme. É uma capa clássica, é um dos pôsteres, acho que mais icônicos, talvez, da cultura pop. E eu achei que ficou muito legal. E eu adoraria ter também um balde de pipoca desses na minha coleção, se eu tivesse uma coleção de baldes de pipoca. E você? Quais desses você mais gostou? Ficou faltando algum? Conta pra mim nos comentários. E assim, eu encerro mais um vídeo do Felipe. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like, se inscreve no canal. Ao longo da semana eu vou postar alguns shorts, vou postar alguns cortes desse vídeo maior também. E é isso. E semana que vem eu volto, se tudo der certo, pra comentar o que passar ao longo da minha semana no meu feed e que muito chamar a minha atenção. Até a próxima.